A cena mais louca e incrível da Segunda Guerra Mundial no Atlântico aconteceu. Um antigo destroyer americano, comandado por um vendedor de 30 anos, ficou montada firmemente sobre o convés de um submarino alemão de elite, em meio a ondas gigantes de 15 pés de altura. As duas feras de aço se contorceram violentamente e ficaram presas uma na outra no mar rugente. E não parou por aí. As escotilhas do submarino se abriram de repente, e inúmeros soldados alemães desesperados saíram armados. Isso não era uma batalha naval moderna. Isso se transformou em um combate corpo a corpo da Era das Velas. Os marinheiros americanos dispararam com metralhadoras Thompson sob a chuva torrencial. Os que não tinham armas até mesmo sacaram punhais e arremessaram casquinhos de bala vazios e quentes contra os alemães. Os dois exércitos travaram a única batalha de armas brancas marítima de toda a Segunda Guerra Mundial, em meio à água gelada e ao sangue. Isso não é um filme, mas uma batalha épica real que aconteceu no Atlântico em 1943. Como esse antigo destroyer americano conseguiu levar o submarino alemão de elite à beira da morte e até mesmo montar sobre ele? A história aconteceu às 1h53 da manhã de 1º de novembro de 1943, nas águas ao norte das Ilhas dos Açores. As condições do mar eram extremamente ruins. Ondas de 15 pés de altura se erguiam uma após a outra. A temperatura da água era de apenas 7 graus Celsius. Rajadas de vento de 40 nós rugiam, e a visibilidade era quase zero. Em uma noite como essa, qualquer navio poderia ser engolido pelo mar em um instante. Nesse momento, o destroyer USS Bory, DD-215, navegava sozinho por essas águas perigosas. Ele pertencia à classe Clemson da Marinha dos Estados Unidos, construído em 1920, com 23 anos de idade, um dos destroyers mais antigos da Marinha Americana. Tinha deslocamento padrão de 1.190 toneladas, comprimento de 95,8 metros, largura de 9,3 metros e velocidade máxima de 35 nós. Suas armas principais incluíam 4 canhões de 4 polegadas, um canhão antiaéreo de 3 polegadas, 2 metralhadoras de 12,7 milímetros e 12 lançadores de cargas de profundidade. O comandante do Bory era o tenente Charles Hutchins, de apenas 30 anos, que ocupava o cargo de capitão de destroyer há apenas 6 meses. Antes da guerra, ele era vendedor em uma empresa de embalagens no estado de Indiana. Após o ataque a Pearl Harbor, ele deixou o emprego e voltou para a Marinha. Os 143 marinheiros sob seu comando eram, em sua maioria, reservistas sem experiência de combate, e muitos estavam navegando pela primeira vez em condições marítimas tão ruins. O Bory pertencia ao grupo de tarefa 21.14 da Marinha dos Estados Unidos, cuja missão principal era escoltar o porta-aviões CARD. Eles já estavam executando missões antissubmarinas no Atlântico há 3 meses, com uma tática clara. Durante o dia, os aviões do CARD eram responsáveis por procurar e atacar submarinos alemães. À noite, os destroyers de escolta assumiam o comando, continuando a caçar os submarinos que emergiam à noite para carregar baterias e navegar. 6 horas antes, o Bory se separou do grupo principal da força-tarefa, recebendo ordens para rastrear um contato de submarino relatado pelos aviões do CARD. Em batalhas anteriores, o Bory já tinha danificado um submarino alemão. Quando ele estava se preparando para voltar à formação, um segundo alvo apareceu de repente na tela do radar, a 2.800 jardas de distância. Hutchins imediatamente ordenou o estado de alerta máximo, aumentou a velocidade para 25 nós e se dirigiu em alta velocidade na direção do alvo do radar. O operador de sonar estava totalmente concentrado, ouvindo qualquer movimento sob a água. No entanto, quando faltavam apenas 1.500 jardas para o alvo, o contato do radar desapareceu de repente.
Em uma noite com visibilidade quase zero, todos sabiam o que significava perder o contato do radar. O submarino alemão poderia lançar um ataque de torpedo de qualquer direção a qualquer momento. O coração de todos os presentes estava na boca. Hutchins não entrou em pânico. Ele ordenou reduzir a velocidade para 10 nós, ligar o sonar ativo e procurar cuidadosamente as águas ao redor. Alguns minutos depois, o operador de sonar relatou ter encontrado o alvo. A 800 jardas de distância, o alvo estava navegando na superfície a 6 nós, com rumo de 270 graus. Hutchins ficou surpreso. O submarino alemão não tinha submerso. Ele estava fugindo na superfície. Hutchins imediatamente ordenou o leme completo a estibordo, aumentou a velocidade para 20 nós para interceptar a rota do alvo e, ao mesmo tempo, ordenou que os lançadores de cargas de profundidade se preparassem. Ele planejava usar as cargas de profundidade para forçar o submarino a submergir ou afundá-lo diretamente. Nesse momento, um acidente aconteceu. O sistema de lançamento de cargas de profundidade do bore apresentou uma falha mecânica. Toda a fileira de cargas de profundidade, que deveria ser lançada uma após a outra, caiu no mar ao mesmo tempo. Alguns segundos depois, uma série de explosões gigantescas abalou toda a superfície do mar. A onda de choque gerada pela explosão, como uma mão invisível e gigante, bateu violentamente no casco do bore. Todos na ponte foram jogados para os lados, e cacos de vidro voaram por todos os lados. Hutchins agarrou-se firmemente ao corrimão para não cair. Quando a fumaça e a água se dissiparam, a cena diante dos olhos de todos os deixou boquiabertos. O submarino alemão U-405 tinha sido literalmente lançado para fora da água pela explosão gigante. Seu casco ficou totalmente exposto na superfície, e o fundo do submarino chegou a sair da água por um momento. Esse era o submarino alemão U-405, tipo 9C, lançado em novembro de 1941 e comissionado em maio de 1942. Seu comandante era o capitão-tenente Ralph Heinrich Hoffmann, um comandante de U-Boat experiente que já tinha executado 7 patrulhas de combate. Sob seu comando, o U-405 já tinha afundado 5 navios mercantes aliados, com tonelagem total superior a 30 mil toneladas. Era um dos submarinos de elite da Força de Submarinos Alemães. Os 49 marinheiros a bordo também eram veteranos de muitas batalhas. A explosão das cargas de profundidade causou danos graves ao U-405. Seu casco resistente apresentou várias rachaduras, e o sistema de submersão falhou completamente. O comandante Hoffmann sabia que não tinha mais volta. Ele não podia submergir para se esconder, e só podia lutar até a morte contra esse destroyer americano na superfície. O tenente Hutchins também entendeu que era uma oportunidade única na vida. Ele imediatamente ordenou ligar o holofote da proa para travar o alvo e preparar todos os canhões para disparar. Um raio de luz ofuscante cortou a escuridão e iluminou precisamente o U-405, a 400 jardas de distância. Quase ao mesmo tempo, os dois lados abriram fogo simultaneamente. Os canhões de 4 polegadas do bore rugiram primeiro, e o primeiro projétil acertou precisamente a posição do canhão de convés do U-405. Os artilheiros do U-405 foram mortos instantaneamente, antes mesmo de poderem disparar um único projétil. Em seguida, os canhões automáticos de 20 milímetros do bore também começaram a rugir, e projéteis densos como chuva atingiram o casco do U-405. A torre de comando, o convés e as escotilhas estavam cheios de buracos de bala, e os soldados alemães caíam um após o outro. No entanto, o comandante Hoffmann não desistiu. Ele demonstrou a calma e a determinação de um comandante de elite, ordenando leme completo a bom bordo e velocidade máxima,
usando o menor raio de curva do submarino para contornar a popa do bore. A manobra do U-405 foi um sucesso. Ele se moveu como um tubarão ágil entre as ondas gigantes. Embora o bore fosse mais rápido, tinha um raio de curva maior e não podia usar todo o seu poder de fogo lateral. O que era mais perigoso era que o U-405 mantinha sempre a popa voltada para o bore, e seus tubos de torpedo da popa podiam lançar um torpedo mortal a qualquer momento. O coração de Hutchins afundou. Ele sabia que, se o U-405 lançasse um único torpedo, o antigo destroyer Bore seria rasgado em duas partes instantaneamente. Ele ordenou continuar virando para tentar recuperar uma posição vantajosa. Mas cada vez que o Bore estava prestes a mirar, o U-405 se esquivava com agilidade. A batalha de canhões durou 20 minutos. Os dois lados sofreram danos, mas nenhum conseguiu dar um golpe fatal no outro. Os canhões principais do Bore dispararam mais de 100 projéteis, mas a maioria foi desviada pelas ondas e não acertou pontos vitais. Os canhões antiaéreos de 37 milímetros e 20 milímetros do U-405 também causaram algumas baixas no Bore, e vários marinheiros americanos foram atingidos e caíram no convés. O tempo passava minuto a minuto, e Hutchins ficava cada vez mais ansioso. Ele sabia que quanto mais tempo passasse, pior seria para ele. O U-405 poderia consertar parte dos danos a qualquer momento, ou esperar pelo apoio de outros U-boats alemães. Mais importante ainda, aquele torpedo que poderia ser lançado a qualquer momento era como uma espada pendurada sobre suas cabeças. O cérebro de Hutchins trabalhava a todo vapor, pensando em todas as táticas possíveis. A precisão dos canhões principais não era boa o suficiente. O ataque de torpedo era muito próximo, e o submarino era ágil. Se usasse cargas de profundidade à força, o alvo navegando na superfície dificilmente seria afetado. De repente, uma ideia ousada e até mesmo louca surgiu em sua mente: o abalroamento. Usar a proa do Bore para abalroar diretamente o lado do U-405, perfurar seu casco resistente e fazê-lo afundar no fundo do mar. A tática de abalroamento já foi uma das principais táticas de batalha naval na Era das Velas. Mas na Era dos Navios de Aço, especialmente na Segunda Guerra Mundial, já era considerada obsoleta. E poucos capitães adotavam esse método de luta que poderia levar à morte de ambos os lados. Além disso, o Bore era um destroyer antigo, com 23 anos de idade, e a estrutura de sua proa provavelmente não aguentaria um abalroamento como esse. Mas Hutchins não tinha outra escolha. Ele olhou para a carta náutica. Eles estavam muito longe do grupo principal da força-tarefa, e o apoio não chegaria tão cedo. Se não conseguissem derrotar o U-405 o mais rápido possível, eles mesmos morreriam. Hutchins respirou fundo, pegou o interfone e deu a ordem para todo o navio. Todos os pessoais, agarrem-se a objetos fixos, preparem-se para o abalroamento. Todos na ponte ficaram boquiabertos, não acreditando no que ouviam. O oficial executivo, capitão-tenente Philip Brown, olhou para Hutchins e viu uma determinação firme nos olhos do capitão. Brown não disse mais nada. Imediatamente se virou e começou a organizar os marinheiros para se prepararem para o abalroamento. Hutchins segurou firmemente o leme, com os olhos fixos no U-405, iluminado pelo holofote. Ele ordenou o leme completo a bombordo e velocidade máxima, com o alvo sendo o meio do lado bombordo do U-405. Os motores do Bore emitiram um rugido enorme, e o navio, como um touro furioso, correu diretamente em direção ao U-405. A distância diminuía cada vez mais. 100 jardas, 50 jardas, 20 jardas. No exato momento em que os dois navios estavam prestes a colidir, uma onda gigante bateu de repente, levantando a proa do Bore em 30 graus. A proa, que deveria ter atingido o lado do U-405,
subiu diretamente sobre o convés dianteiro do submarino. Um som de colisão de metal ensurdecedor ecoou. A proa do Bore caiu violentamente sobre o convés dianteiro do U-405, e os dois navios ficaram presos um ao outro em um ângulo de 20 graus. A força do impacto fez com que todos os pessoais dos dois navios caíssem no chão, e o som do metal se contorcendo era de arrepiar os dentes. O casco do lado bombordo do Bore foi espremido violentamente pela torre de comando do U-405. As chapas de aço se deformaram, as soldas se racharam, e a água gelada inundou instantaneamente o interior do navio. Hutchins se levantou do chão e olhou para a cena diante de si, sem palavras por um momento. Ele planejava perfurar o casco resistente do U-405, mas não esperava por um resultado tão bizarro. O Bore tinha ficado montada sobre o U-405. Nesse momento, as escotilhas do U-405 se abriram de repente. Vários soldados alemães saíram, armados com rifles e pistolas, tentando correr para o convés do Bore. O oficial executivo, capitão-tenente Philip Brown, já estava preparado. Antes do abalroamento, ele já tinha previsto que poderia ocorrer um combate de abordagem e organizou antecipadamente uma equipe de assalto de abordagem, cujos membros estavam equipados com metralhadoras Thompson, rifles M1 Garand, espingardas e pistolas. O capitão Brown gritou: "Abram fogo!" Os marinheiros americanos dispararam imediatamente. O holofote iluminou claramente todos os soldados alemães que saíam das escotilhas, transformando-os em alvos fáceis. A metralhadora Thompson tinha uma taxa de tiro de até 700 tiros por minuto, e projéteis densos derrubaram vários soldados alemães instantaneamente. Mais soldados alemães saíram das escotilhas. Eles sabiam que era a última chance. Se não conseguissem tomar o Bore, eles só poderiam morrer no mar. A batalha se tornou extremamente sangrenta. O bombeiro David Southwick viu um soldado alemão correndo para a posição do canhão automático do U-405, e ele não tinha arma. Em um momento de desespero, ele sacou o punhal da cintura e o lançou com força. O punhal perfurou precisamente as costas daquele soldado alemão, que gritou de dor e caiu sobre a posição do canhão. O chefe de artilharia, Walter Kuhl, também correu perigo. Um soldado alemão já tinha subido na conexão entre os dois navios e estava mirando nele. Kuhl não tinha arma por perto, então pegou um casquinho de bala vazio de 4 polegadas que tinha acabado de ser disparado e o arremessou com força. O casquinho de bala bateu violentamente na cabeça do soldado alemão, que morreu instantaneamente. Os marinheiros americanos usaram tudo o que podiam como arma. Pistolas de sinalização também foram usadas. Projéteis de sinalização em chamas foram disparados diretamente contra os soldados alemães, causando queimaduras fatais. Gritos de dor ecoavam por toda parte. O único soldado alemão que conseguiu chegar à posição do canhão automático de 20 milímetros só conseguiu disparar 3 rajadas antes de ser morto pelo fogo denso dos americanos. Os projéteis que ele disparou perfuraram o casco do Bore abaixo da linha d'água, piorando ainda mais a inundação. Os alemães também contra-atacavam com bravura. Eles disparavam esporadicamente com armas leves de dentro das escotilhas, e vários marinheiros americanos foram atingidos e caíram em poças de sangue. Mas nenhum soldado alemão conseguiu subir com sucesso no convés do Bore. Esse combate corpo a corpo a curta distância durou exatamente 10 minutos. Durante esses 10 minutos, não havia nenhuma tática, apenas a matança mais primitiva e cruel. Corpos e destroços flutuavam na superfície do mar, e a água estava tingida de vermelho pelo sangue. No final, os americanos venceram. Todos os soldados alemães que saíram das escotilhas foram mortos. O convés do U-405 estava coberto de dezenas de corpos, e nenhum soldado alemão ousava mais sair. Nesse momento, outra onda gigante bateu, e houve um pequeno afrouxamento entre os dois navios.
As ondas batiam continuamente nos cascos dos dois navios, e lentamente eles começaram a se separar. Quando os dois navios se separaram completamente, todos viram o estado deplorável um do outro. O convés dianteiro do U-405 tinha sido totalmente destruído. A torre de comando estava cheia de buracos de bala, e o casco vazava em vários pontos. Mas seus motores diesel ainda estavam funcionando, e ele ainda tinha capacidade de combate. A situação do Bore também não era boa. O casco do lado bombordo estava gravemente deformado, com várias soldas rachadas. A sala de máquinas dianteira estava totalmente inundada, e a velocidade caiu para 12 nós. Mas seus canhões principais e lançadores de cargas de profundidade ainda podiam ser usados. Hutchins sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Ele ordenou desligar o holofote e rastrear o U-405 com o radar, planejando induzir o U-405 a expor sua rota e depois dar um golpe fatal com os canhões principais. No entanto, o comandante Hoffman percebeu sua armadilha. Ele não virou, mas ordenou velocidade máxima, correndo diretamente em direção ao Bore. Ele queria fazer um contra-abalroamento e morrer junto com o Bore. O U-405, como um torpedo, correu diretamente em direção ao Bore. A distância diminuía cada vez mais. Hutchins teve uma ideia brilhante em um momento de desespero. Ordenou leme completo a estibordo e, ao mesmo tempo, preparou os lançadores de cargas de profundidade para disparar. O Bore virou bruscamente para a direita e passou ao lado do U-405. No momento mais próximo, a distância entre os dois navios era de apenas 6 pés. Eles quase passaram roçando os cascos um do outro. No exato momento em que os dois navios passaram um ao lado do outro, Hutchins gritou: "Agora! Disparem!" 3 cargas de profundidade foram lançadas dos lançadores do Bore. Elas não afundaram na água, mas explodiram diretamente ao lado da torre de comando do U-405. Foi um ataque devastador. O poder enorme das cargas de profundidade destruiu completamente os motores diesel do U-405, e seus motores pararam de funcionar instantaneamente. O U-405 perdeu toda a potência e flutuou no mar como um peixe morto. O comandante Hoffman sabia que tudo tinha acabado. O U-405 começou a afundar lentamente, com a popa submergindo primeiro. Alguns soldados alemães dispararam projéteis de sinalização brancos para indicar rendição, mas alguns soldados alemães teimosos continuavam a disparar. Um artilheiro americano não ouviu a ordem de cessar fogo. Ele viu um soldado alemão acenando os braços na torre de comando do U-405 e pensou que ele estava comandando a batalha. Então disparou um projétil de 4 polegadas. O projétil acertou diretamente a torre de comando, e aquele soldado alemão morreu instantaneamente. Mais tarde, as pessoas descobriram que aquele soldado alemão provavelmente era o comandante Hoffman, que estava tentando se render naquele momento. Às 2h45 da manhã de 1º de novembro de 1943, o submarino U-405 afundou completamente no fundo do Oceano Atlântico. E todos os 49 marinheiros a bordo morreram. A batalha acabou, mas os marinheiros do Bore não tiveram tempo para comemorar a vitória. Eles enfrentavam um problema ainda mais grave. O Bore estava afundando. A sala de máquinas dianteira estava totalmente inundada, e a água continuava a entrar pelas rachaduras no casco. O sistema de drenagem já estava trabalhando em capacidade máxima, mas a velocidade da entrada de água era muito maior que a velocidade de drenagem. O casco já estava começando a inclinar lentamente para bombordo. Hutchins deu a ordem imediatamente. Todos os pessoais não essenciais se retirem para este bordo para tentar manter o equilíbrio do navio. Ao mesmo tempo, enviou um sinal de socorro para o grupo principal da força-tarefa, relatando a posição e os danos. Os destroyers USS Barry
e USS Goff receberam o sinal de socorro e imediatamente correram em alta velocidade para ajudar. Mas nesse momento as condições do mar pioraram ainda mais. As ondas já atingiam 40 pés de altura e as rajadas de vento aumentaram para 50 nós. Em condições como essas, qualquer operação de resgate estava cheia de perigos. Por volta das 10 horas da manhã, o Barry e o Goff finalmente chegaram ao local. Eles viram o Barry flutuando dificilmente no mar, com uma inclinação para bombordo de 15 graus e a proa quase submergindo. O capitão do Barry ordenou tentar se aproximar do Barry para realizar uma operação de reboque, mas a primeira tentativa falhou. Ondas gigantes bateram os dois navios violentamente um contra o outro. O casco do Barry foi perfurado com um buraco grande, e as rachaduras no bore se alargaram ainda mais. Na segunda tentativa, o Barry lançou uma corda de reboque para tentar arrastar o bore, mas assim que a corda ficou tensa, ela foi rasgada pelas ondas gigantes. Na terceira tentativa, o Goff também se juntou à operação de reboque, e os dois destroyers tentaram arrastar o bore juntos. Mas o bore estava muito pesado por causa da inundação, e a corda de reboque foi rasgada novamente. As três tentativas de reboque falharam completamente, e os destroyers Barry e Goff, que vieram resgatar, também sofreram danos em diferentes graus. Se continuassem tentando, provavelmente causariam mais baixas. O tempo passava minuto a minuto, e a situação do bore piorava cada vez mais. A inclinação para bombordo já atingia 20 graus, e a parede da sala de máquinas dianteira poderia desabar a qualquer momento. Se a parede desabasse, o bore afundaria rapidamente em poucos minutos. Às 16 horas de 1º de novembro de 1943, 2 horas antes do pôr do sol, o tenente Hutchins tomou uma decisão difícil: abandonar o navio. Para qualquer capitão, abandonar o navio é uma dor incomparável. Mas Hutchins sabia que não podia mais arriscar a vida de seus marinheiros. Após a ordem de abandono do navio, os marinheiros começaram a evacuar de forma ordenada. Eles vestiram coletes salva-vidas e baixaram as balsas salva-vidas. Mas as ondas de 40 pés de altura causaram grandes dificuldades para a evacuação. Muitas balsas salva-vidas foram viradas pelas ondas assim que tocaram a água, e outras foram levadas pelas ondas. Os 143 marinheiros tiveram que pular na água gelada. Nessa temperatura da água, a perda de calor do corpo é muito rápida, e a morte pode ocorrer em 15 minutos. A lancha salva-vidas a motor do Barry arriscou a vida, navegando entre as ondas gigantes para resgatar os marinheiros que caíram na água. Os marinheiros se ajudavam uns aos outros. Os mais fortes ajudavam os mais fracos, e muitos resistiram na água gelada por mais de meia hora antes de serem resgatados. Mas alguns ficaram para sempre no Oceano Atlântico. O último a deixar o navio foi o engenheiro capitão-tenente Morrison Brown. Para garantir que todos os marinheiros tivessem evacuado, ele perdeu o melhor momento para escapar e foi levado por uma onda gigante, nunca mais voltando. O recruta Mark Bryan, de 20 anos, bateu a cabeça no casco ao pular no mar e desmaiou instantaneamente, afundando no fundo do mar. O cozinheiro Warren Henderson se esgotou fisicamente ao salvar um companheiro que tinha caído na água e foi levado pelas ondas. Quando o último marinheiro foi resgatado, já eram 18 horas. Após o levantamento, 27 dos 143 marinheiros do bore morreram, e 116 foram resgatados com sucesso. O bore, após ser abandonado, não afundou imediatamente. Graças à estrutura robusta dos destroyers classe Clemson, ele flutuou teimosamente por toda a noite em meio a ondas de 40 pés de altura, o que deixou todos os que o viram maravilhados. No amanhecer de 2 de novembro de 1943, o capitão do porta-aviões Card deu a ordem para afundar o bore. Como o bore não podia ser rebocado, se deixasse ele continuar flutuando,
poderia se tornar um marco de navegação para os submarinos alemães ou ser capturado por eles. O Barry foi encarregado de executar a missão de afundamento. Ele disparou mais de 40 projéteis de 4 polegadas contra o Bore a uma distância de 1.200 jardas. O casco do Bore ficou cheio de buracos, mas ele ainda não afundou. Finalmente, o Barry disparou 2 torpedos, um dos quais acertou o depósito de munição do Bore. Uma explosão gigante ecoou. A popa do Bore submergiu primeiro, depois todo o navio se ergueu lentamente e finalmente desapareceu nas ondas do Oceano Atlântico. A posição final de afundamento do Bore é 49 graus de latitude norte e 31 graus de longitude oeste, a menos de 3 milhas da posição onde o U-405 afundou. Os 2 navios que lutaram até a morte na batalha finalmente descansaram no mesmo mar. Após a batalha, a Marinha dos Estados Unidos premiou os participantes. O tenente Charles Hutchins recebeu a Cruz Naval, a segunda maior honra da Marinha dos Estados Unidos, por sua bravura e comando excelente na batalha. O engenheiro capitão-tenente Morrison Brown, o último a deixar o navio, recebeu a Cruz Naval póstumamente. O grupo de tarefa 21.14 recebeu a Comenda Presidencial Unitária por ter afundado 8 submarinos alemães entre julho e novembro de 1943. Essa batalha entre o Bore e o U-405 é única em toda a história da Batalha Naval do Atlântico na Segunda Guerra Mundial. Ela quebrou o padrão convencional das batalhas do Atlântico. Não houve ataques de torpedo a longa distância, não houve bombardeios de aviões, apenas batalhas de canhões a curta distância, abalroamentos e até mesmo combates com armas brancas. Essa batalha fazia as pessoas lembrarem das batalhas navais da Era das Velas. Essa batalha também provou uma verdade. A coragem e a liderança às vezes podem superar a vantagem tecnológica. Um antigo destroyer com 23 anos de idade, um grupo de reservistas, em sua maioria sem experiência de combate, sob o comando de um capitão vendedor com apenas 6 meses de experiência, conseguiu derrotar um submarino alemão de elite moderno e matar todos os 49 marinheiros experientes a bordo. Até hoje, essa batalha ainda é um caso de ensino clássico na Academia Naval de Anápolis, nos Estados Unidos, usada para estudar como os comandantes devem reagir em situações de emergência quando as táticas convencionais falham. Após a guerra, Charles Hutchins continuou servindo na Marinha até o fim da guerra. Ele voltou para o estado de Indiana e voltou a viver uma vida civil. Ele raramente falava sobre essa batalha, como se aquela experiência emocionante tivesse sido selada no fundo de sua memória. Em 1964, Hutchins se aposentou. Em 2000, ele morreu em sua casa na Indiana, aos 87 anos. Os sobreviventes do Bore transmitiram a história dessa batalha para seus descendentes. O primeiro oficial de controle de fogo, Bob Maher, escreveu um livro de memórias. Ele testemunhou toda a batalha intensa, como se tivesse o melhor assento para assistir. Seu relato preservou muitos detalhes que faltavam nos relatórios oficiais de batalha. O som dos canhões barulhentos, a cena caótica no local e os pesadelos que persistiram após a guerra. Quando os historiadores posteriores estudaram as táticas e a tecnologia naval, foi graças às suas palavras que não esqueceram o preço humano vivo por trás dessa batalha. Essa batalha finalmente confirmou uma verdade. Na guerra, não são os navios que lutam, mas os soldados de carne e osso. O Bore foi construído com aço e rebites. O U-405 foi formado com chapas de aço soldadas e motores diesel. Os 2 navios por si mesmos não podiam fazer escolhas. Não iam à guerra por vontade própria, nem podiam escolher entre se render e lutar com coragem. Todas as escolhas foram feitas pelos oficiais e marinheiros a bordo. Foi Hutchins que decidiu abalroar o navio inimigo. Foi Hoffman que escolheu lutar até a morte na superfície. Foram todos os marinheiros dos 2 lados que se recusaram a se render. A batalha naval moderna
já deixou para trás esses combates corpo a corpo. Os mísseis podem atacar além da linha de visão. Os submarinos podem lançar torpedos a milhas de distância. E os navios muitas vezes não veem uns aos outros durante as batalhas. A era dos combates corpo a corpo na superfície do mar terminou há décadas. Nunca mais haverá um destroyer montado diretamente sobre o convés de um submarino inimigo. E nunca mais haverá uma cena de marinheiros lutando corpo a corpo com punhais no mar. Aquela era já se foi, mas as histórias daqueles guerreiros merecem ser lembradas para sempre.